1 Reis, capítulo 18, versículo 25. Elias disse ao profeta de Baal: escolha um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoque o nome do Deus de vocês, mas não ponha fogo na lenha. Circula essa expressão aí na sua Bíblia. Não ponha fogo na lenha. Quem está dizendo isso aí é Elias. Prepare o novilho que lhes foi trazido, preparem-no. E invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinha feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja, presta atenção nisso aqui. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades, ou viajando, ou talvez esteja dormindo e necessitem que o acordem. E eles clamaram em alta voz e se cortavam com facas e com lanças, segundo o costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado ao meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: aproximem-se de mim. Então o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar que estava em ruínas. Eu vou lançar até aí, depois a gente lê mais. Nós estamos estudando nas nossas terças-feiras sobre o profeta Elias. Eu estava hoje fazendo uma análise. Nós já vamos para a 7ª terça-feira. Aí depois você pensa assim: a Bíblia, ela tem muita coisa para nos ensinar. Se a gente quiser aprender, tem muita coisa. Para o seu primeiro dia, minha filha, você ficar com uma foto top no seu material aí. A cada terça nós descobrimos coisas novas. A cada terça a gente mergulha em algo diferente que as Escrituras vai nos ensinar. A verdade é que nós entendemos que Elias entendeu algo muito importante na sua vida. O que ele entendeu é: se eu me apresentar fora do tempo, vai dar problema. Mas se eu apresentar dentro do tempo, debaixo da direção de Deus, tudo vai dar certo. Terça-feira passada nós aprendemos aqui que a gente não pode caminhar em uma estrada de dúvida e nem de dubiedade, querendo servir a dois senhores. O que precisamos entender como crente é que Deus sempre vai nos conduzir. É Ele quem vai nos conduzir. E o que você precisa entender como crente, como cristão, é que Deus sempre vai te conduzir a um ambiente de confronto. Diga comigo, confronto. Mais alto, diga confronto. Olha o versículo de número 24. O texto vai dizer que Elias disse ao povo que o Deus verdadeiro seria o Deus que mandasse pôr fogo sobre aquele holocausto. Eu disse aqui, repito, só para que você se situe da história. Elias não disse o Deus que responder com fogo. Elias disse o Deus que responder por fogo. Porque mandar o fogo por si só não seria o suficiente. A resposta seria o que o fogo iria produzir, o que o fogo iria consumir. Então o que Elias está dizendo para o povo é: descer o fogo não é tão importante. O importante é o que esse fogo vai fazer quando ele chegar aqui. Elias está dizendo para o povo: vamos para o Monte Carmelo, porque lá no monte o Deus que mandar pôr fogo, ele tem que consumir o holocausto. E o Deus que mandar fogo e o fogo consumir o holocausto, esse é o Deus verdadeiro. Aí olha o versículo 19.
Quando Elias vai convocar o povo, Elias diz: tem 450 profetas de Baal. Diga comigo, 450. Não, você pode dizer melhor, 450 profetas de Baal. Não, desse jeito não. Repita, 450 profetas de Baal. Elias diz assim: vocês todos, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Astarote, vamos nos encontrar no Monte Carmelo. O Monte Carmelo, geograficamente, quando você estuda um pouco de geografia bíblica, ele está localizado ao norte de Israel. E ele ficou famoso por suas belezas naturais. Dentro do mapa da geografia bíblica, ele está próximo a Samaria. Só que eu amo os detalhes da Bíblia por causa disso, porque nessa época aqui, os montes eram tomados por deuses estranhos. Escute, ao redor do Monte Carmelo, havia vários montes. E cada um desses montes era habitados por deuses estranhos. Era uma habitação à idolatria, a deuses pagãos. Então Elias está convocando os profetas para irem justamente para esse ambiente. Que ambiente é esse, pastor? Ambiente onde tem cultos pagãos. Aí Elias vai levar esse povo para esse lugar. É por isso que quando o salmista vai dizer no Salmo 121, ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu? Aquilo ali é uma pergunta. E por que o salmista está fazendo essa pergunta? Porque todos aqueles montes eram habitados por deuses pagãos, por idolatria. Então o salmista está dizendo: eleva os meus olhos para esses montes que está cheio de idolatria. Será que algum desses montes tem como trazer resposta para mim? Aí é o mesmo salmista que pergunta, ele responde. O que ele responde? O meu socorro não vem dos montes, o meu socorro não vem desse ambiente de idolatria, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, aquele que está sentado lá no trono. O salmista está dizendo: eu não dependo de monte, eu não dependo de ídolos, eu não dependo de deuses pagãos, eu dependo do Deus Todo-Poderoso. Tem alguém aí? Quando Elias está convocando eles para o monte, tem um detalhe curioso aqui que chama a nossa atenção, pastor Cleito. Porque não é a quantidade de pessoas que vai definir o poder, mas é a qualidade. Por quê? Porque Elias está sozinho. Fisicamente ele está sozinho, desprovido de qualquer ajuda humanamente falando. Mas os 450 são muitos. Só que Elias tem alguém. Elias pode estar sozinho, Gustavinho, diante dos 450 profetas de Baal, mas ele está acompanhado de alguém. Ele está acompanhado do Deus de Israel. Eu vou liberar para alguém aqui nessa terça-feira. Todo mundo pode te abandonar, todo mundo pode te deixar, todo mundo pode virar as costas, já tem alguém de mão levantada, todo mundo pode deixar você de lado, mas o Deus Todo-Poderoso não te abandona, não te deixa sozinho. Você sempre estará acompanhado do Deus de Israel. Bata na mão de alguém aí, diga para ele, diga para ela: você sempre estará acompanhado do Deus de Israel. Por que Elias convoca esse povo para o Monte Carmelo? Diga comigo, confronto. Diga comigo, confronto. Desafio. Deus te trouxe essa noite para você ser confrontado aqui essa noite. Deus te trouxe essa noite para você ser confrontada pela palavra. Deus te trouxe essa noite para você ser confrontado pela palavra. Por que Elias vai confrontar eles, pastor? Porque eles estão adorando a um Deus. O nome dele é Baal. E Baal é conhecido como o Deus da divindade Anita. E o Deus da divindade Anita, o Baal, quando você volta lá para os primeiros livros da Bíblia, você vai descobrir que eles eram adorados pelos amorreus. E Deus tinha dito: quando esse povo sair daí, qualquer lugar que vocês chegarem, que tiver esse povo amorreu, vocês podem matar, podem expulsar, porque esse povo não me pertence. Agora redobre a sua atenção. Baal é o Deus da fertilidade, é o Deus do fogo, é o Deus da colheita. O Baal tinha tanta
autoridade sobre eles, que ele era capaz de ordenar relâmpagos e trovões sobre a terra. Então, quando alguma pessoa era atingida por um relâmpago, ou quando um relâmpago atingia alguma árvore, alguém dizia assim: olha o Deus de Baal aí exercitando, olha o Deus de Baal fazendo alguma coisa. Elias está chamando eles justamente para o ambiente que eles dominavam. Qual é o ambiente? Monte. A segunda coisa que Elias vai confrontar eles é com que Baal tinha mais poder: fogo. Então Elias chama eles para o monte e está dizendo: eu vou confrontar o Deus de vocês, o Baal. Vamos ver se ele tem autoridade para mandar fogo. Elias estava tão convicto daquilo que Deus havia colocado no seu coração, que ele não tem dúvida. O que Elias está querendo fazer com o povo é quebrar toda a idolatria. Diga comigo: idolatria. Diga mais alto: idolatria. Eu já disse e vou repetir o que é idolatria, pastor. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus na sua vida. Tudo que substitui Deus na sua vida é uma idolatria. Vou te dar um exemplo. Você trabalha tanto, que você se tornou idólatra do seu próprio trabalho. Você não tem tempo para mais nada. Você não tem tempo para Deus, mas tem tempo para hora extra. Trabalha dia e noite, não tem tempo para fazer um devocional, não tem tempo para orar, não tem tempo para jejumar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para estar na igreja, não tem tempo para nada. O que é isso? Você se tornou um idólatra do seu trabalho. O dinheiro, que é o motivo por que você trabalha desse tanto, fez com que você se tornasse refém. Só que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. É isso que você precisa entender nessa terça-feira. Deus está chamando a gente para subir para o Monte Carmelo para ser confrontado. Está na hora da gente começar a revisar aquilo que está ocupando o lugar de Deus na nossa vida. É o trabalho? O que está ocupando o lugar de Deus na nossa caminhada? Deus está convocando alguém essa noite para o Monte Carmelo para viver um tempo de arrependimento, um tempo de mudança. Alguém está olhando o pastor Betuel e está dizendo assim: esse Elias é maluco. Por que ele é maluco, pastor? Porque ele é corajoso. Chamar os 450 profetas, ir para um ambiente que eles têm domínio, ir para um ambiente que eles conhecem, ir para um ambiente que eles conhecem toda a tática, todo o modelo, toda a situação, toda a forma de operar. Esse Elias é doido. Só que Elias sabia de uma coisa: o Deus Todo-Poderoso tem fogo também. O Deus Todo-Poderoso tem fogo também. Pastor, e como que Elias sabia que o Deus Todo-Poderoso tem fogo? Eu vou te dar alguns textos para você lembrar. Porque ele lembrou de Êxodo, capítulo de número 3. Quando a Bíblia diz que Moisés está no meio de um deserto. Quando de repente ele vê uma sarça. E a sarça está pegando fogo. Pegar fogo é normal no meio de uma sarça. O problema é que a sarça não se consumia com aquele fogo. Ao ponto que a Bíblia diz que Elias vai se aproximando da sarça. E Deus disse: tire a sandália do teu pé, porque o lugar que você vai pisar é santo. O que Deus está dizendo para Elias é: eu sou Deus que mando fogo, e o fogo que eu mando, ele não se apaga, ele não se consome. Mas Elias também sabia de uma outra coisa. Qual é a outra, pastor? Capítulo 13, verso 21 de Êxodo. A Bíblia vai dizer que quando o povo começa uma caminhada, tem uma coluna de nuvem que conduz o povo durante o dia no meio do deserto. Aquela coluna representava refrigério para aquele povo no meio do deserto. Só que durante a noite, pastor Cleito, no meio de um deserto, quando a história vai dizer que fazia 3 graus abaixo de zero, o povo está com frio. Só que Deus coloca uma coluna de fogo para esquentar aquele povo. Elias está dizendo: eu sei que o meu Deus tem autoridade para mandar fogo nesse lugar. Ah, pastor, me dá mais um texto. Capítulo 19, versículo 18 de Êxodo. A Bíblia diz que uma fumaça tomou conta do meio daquele ambiente aonde o povo estava. E Moisés entrou naquela fumaça e se envolveu com a glória de Deus.
Pastor, o que é isso? Eu vim dizer para você que o Deus que você serve pode mandar fogo. Alguém dê um glória a Deus. O Deus que você serve é um Deus que manda fogo. Eu te contei até aqui, só para me pontuar algumas lições para você essa noite. Eu anotei umas aqui. A primeira está no versículo de número 26. Olha o texto. Está com a Bíblia aberta aí? Está com a Bíblia aberta? Nós somos uma igreja que amamos a Bíblia. Se você está chegando para cá agora, tenha o hábito de trazer Bíblia. Pastor, eu não tenho Bíblia impressa. Fala comigo que eu vou te dar uma Bíblia. Se você não tem uma Bíblia de papel, eu vou te dar uma Bíblia. Vai, pastor, vou. Mas com uma condição. Você vai trazer ela para o culto. Porque para deixar ela aberta no Salmo 91, pegando poeira em cima da estante, não dá. Cadê sua Bíblia? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Levanta ela aí, deixa eu ver. Levanta ela aí, deixa eu ver. Pastor, eu tenho Bíblia no celular. Eu tenho Bíblia no iPad. Tem algum problema nenhum? Desde que você desative as suas notificações para você não perder. Não ficar ouvindo a palavra, respondendo alguém no WhatsApp, entrando no Instagram, fazendo aquela coisa. Aí você vai perdendo tudo. Mas olha o capítulo 18. Olha o versículo de número 26. Elias disse para o povo: ó, como é que vocês vão preparar o altar? Aí ele vai dar a ordem. Pega o novilho, corta. E vocês vão clamar ele aí. O texto diz que eles clamaram até meio-dia. Diga comigo, meio-dia. Não, diga mais alto, meio-dia. Aí o texto diz: porém, não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse. E ficaram, presta atenção, pulando ao redor do altar. Está no texto. Talvez na sua Bíblia está escrito saltava. Sabe o que é isso? Olhe bem para mim. Sabe o que esse povo estava fazendo, João Marcos? Vivendo uma vida de performance. Deus está cansado de gente que vive uma vida de performance. Deus está procurando crentes autênticos. Deus está procurando crentes verdadeiros. Deus não está procurando crente que vive uma vida de performance, uma vida de rede social. Deus não está procurando isso. Deus está procurando alguém que seja verdadeiro. Elias está dizendo assim: esse povo aqui está vivendo uma vida de mentira demais. Chega de viver uma vida de mentira. Chega de viver uma vida de engano. Porque quem está perdendo é só você. Mas Deus está dizendo para você essa noite: eu estou te levando para o Monte Carmelo, para te confrontar, para você mudar. Segunda coisa, olha o texto. Olha o texto. O texto diz que eles faziam de tudo e não acontecia nada. Presta bem atenção no texto. Repare os detalhes do texto. Eu amo os detalhes do texto por causa disso. Olha o versículo 28. A Bíblia diz que esse povo está clamando tanto que eles começaram a se cortar. Olha aí o texto. Estão se cortando e o sangue está derramando. E nada acontece. Aí eu gosto de Elias. Porque só um camarada cheio de Deus, que orou para Deus ressuscitar o filho de uma mulher. Só o camarada que teve coragem de apontar o dedo para cá e dizer que não tem chuva, que não vai cair chuva. É só esse camarada que tem um nível de intimidade com Deus tão grande que Deus fala face a face com ele, que vai zombar deles. Elias é um. Eles são 850 que estão em cima do monte. Olha o que Elias vai dizer para eles. Grita mais alto. Talvez o Deus de vocês está surdo. Talvez o Deus de vocês está dormindo. Talvez ele está viajando, Manglorá. Às vezes ele viajou, pegou férias. Às vezes ele está ocupado atendendo outra pessoa. Chama, grita. Olha o versículo 29. O texto diz que não houve voz,
Não houve resposta. Não houve atenção nenhuma. Nada acontece. Diga comigo, nada acontece. Diga mais alto, nada acontece. Deixa eu te dar 2 conselhos aqui para você nessa noite. A partir de hoje, não seja uma cópia de Baal. Se você fizer tudo o que Baal e Astarote mandar, nada de bom vai acontecer na tua vida. Se você começar a permitir que tudo que o mundo quer, se você aceitar tudo que o mundo te oferece, se você aceitar tudo aquilo que o mundo te propõe para você, para sua casa, para sua família, para sua empresa, para sua vida, nada do céu vai acontecer na tua vida. Eu vou melhorar para você entender isso aqui. O fogo do céu só desce para ambientes que estão preparados. Ambientes que vivem uma cópia de Baal, o céu não manda nada. Vou de novo. Se você está vivendo uma vida desse jeito aqui, como uma cópia de Baal, aceitando tudo que o diabo oferece, permitindo que o diabo brinque na sua cara, permitindo que o diabo sambe dentro da tua casa, que o diabo entre no teu casamento, entre nos teus filhos, acesse os teus filhos, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai conseguir viver o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque você está com uma aliança com Baal, e quem tem aliança com Baal, Deus não opera. Mas nessa terça-feira, Deus te chama para o Monte do Carmelo, para dizer, eu estou te confrontando, rapaz, eu estou te confrontando, mulher, para você entender que não tem como, ou você vai servir a Baal, ou você vai servir ao Deus Todo-Poderoso. A segunda coisa que me chama a atenção aqui, Getúlio, é que o texto diz que esse povo está se cortando. Olha o texto. Se cortava todinho. Olha o texto. Se cortando todinho. Versículo 28. Se cortava todinho para sair sangue. E por que eles se cortavam, Micael? Para tentar chamar a atenção de Baal. Então na cabeça deles é o seguinte, pastor Cleito: a gente tentou de um jeito, não deu certo, tentou de outro, não deu certo. Então agora vamos começar a nos cortar, porque quem sabe a gente nos cortando e o sangue derramando, a gente consegue atrair a atenção de Baal. Só que eles esqueceram de um detalhe. Qual é o detalhe, pastor? Nós não precisamos nos cortar, nós não precisamos derramar sangue. Por quê? Porque o nosso Cristo já derramou todo o sangue na cruz do Calvário. Tem alguém de mão levantada? Eu estou sentindo a glória de Deus nessa casa. Enquanto que para os Baalaíns, eles tinham que sangrar para ver se o Deus responde. Mas o nosso Deus, Ele já sangrou na cruz do Calvário, para que eu e você tivesse aqui essa noite. Levante essa mão o mais alto que você consegue. E se você pode, abra a boca, vai. Nos olhos eu não imaginava que era lindo. Já foi derramado na cruz. Que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. O quê? Pode morar aqui. Pode morar aqui. Para eles atrair a atenção de Baal, tem que se cortar. Mas você não precisa se cortar. Ele está pregado na cruz e está gritando: Tetelestai. Está consumado. Ele já derramou na cruz do Calvário sangue por você. Só falta você valorizar tudo que Ele fez. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto: a diferença está na hora do desafio. Olha o versículo 19. A Bíblia diz que os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Astarote comia na mesa de Jezabel. Enquanto os 850 profetas se alimentam da mesa de Jezabel, Elias se alimenta do céu. Enquanto os profetas de Baal se alimentam da mesa de Jezabel, Elias se alimentava do que Deus mandava no Querite.
Elias se alimentava do que a viúva tinha dentro de casa. Elias se alimentava daquilo que o céu estava mandando. Eu vou liberar uma palavra para alguém nessa terça-feira. É melhor você viver com um pouco mais em santidade do que você ter muito e viver uma vida de pecado. A diferença é nítida na hora do desafio, porque quem se alimenta do pecado, na hora da crise ele se desespera. Quem se alimenta na mesa de Jezabel, na hora da dificuldade ele desespera. Quem se alimenta na mesa da Jezabel, quando a porta se fecha, ele desespera. Quem se alimenta na mesa da Jezabel, qualquer problema que bate na porta, ele perde noites e mais noites de sono. Mas quem se alimenta da mesa do Deus Todo-Poderoso, ele não precisa se preocupar com o amanhã, porque o amanhã não me pertence. O amanhã pertence a Ele, a Ele, a Ele, a Ele. O amanhã pertence a Ele. Guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Está na hora de você começar a se alimentar da mesa espiritual que Deus tem preparado para a tua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para o coração de alguém aqui essa noite. Se tem algo, eu estou sentindo uma graça de Deus de cima desse altar aqui. Tem uma graça de Deus aqui. E Deus me autoriza a dizer para algumas pessoas: está na hora de você mudar o cardápio. Está na hora de você mudar a mesa. Pare de se alimentar na mesa de Jezabel e comece a se alimentar da mesa do Deus Todo-Poderoso, porque Ele vai suprir, Ele vai suprir, Ele vai suprir. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Glória, oh, glória, oh, glória. Olha o versículo 30. Depois que eles tentaram de tudo, se cortaram, clamaram até meio-dia, não tem voz, não tem aparição, não tem fogo, não tem nada. E Elias disse: agora é comigo. Agora é comigo. Vocês já fizeram de tudo, Danilo. Agora é comigo. Aí olha o texto, Léo. Olha o que Elias fala para o povo: aproxime. Aproxime. Para que eu vou me aproximar? Porque eu vou reparar o altar que está quebrado. Percebe que a primeira atitude de Elias não vem do céu. A primeira ação não é o céu. A primeira ação de Elias é: aproxime. Vamos reparar o altar que está quebrado. Chegai-vos a mim. Chegai, chega para cá. Sabe o que é isso? Elias está chamando a responsabilidade para si. Está na hora da gente começar a aprender isso. Um crente maduro, ele não transfere responsabilidades, ele assume. Um crente maduro, ele não fica culpando o diabo ou as circunstâncias ou Deus. Ele diga: eu sei. Elias disse: vem para cá, vamos resolver isso aqui. O que nós vamos fazer? Vamos reparar, vamos restaurar o altar que está quebrado. E por que o altar está quebrado, pastor? Por que o altar está em ruínas? Porque tem um abandono, tem uma apostasia no meio do povo.
tem idolatria. Jezabel entrou nessa terra e trouxe tudo de ruim para esse lugar. Há uma crise moral e espiritual nesse ambiente. Então no capítulo 17, quando ele põe o dedo na cara de Acabe e diz que não vai chover, ele já está sendo direcionado por Deus para restaurar o altar. O culto precisava voltar. O culto precisava restaurar. E a restauração, olhe bem para mim, ela sempre vai começar quando eu e você entendermos que algumas coisas estão fora do lugar. Quando você entende que algumas coisas na sua vida estão fora do lugar, aí você diz: eu vou restaurar. Então eu vou começar a mudar. Por quê, pastor? Porque a restauração sempre começa de dentro. Vou te dar um exemplo. Quando é que você identifica que a sua casa precisa de um reparo? Quando é que você identifica que a sua casa, a casa que você mora, eu estou falando, precisa de uma manutenção, de uma reforma, de um conserto? Quando é que você percebe isso? Quando começa a aparecer algumas rachaduras, algumas infiltrações, mofo, uma pintura velha, um cimento soltando. Você passou nesse corredor aqui, ó. Você está vendo que está todo quebrado aí, ó. Porque estava na hora de começar a arrumar. Mofo, infiltração, um monte de coisa. Aí o que a gente faz? A gente chama um profissional, que ele vem e faz uma análise, prepara o ambiente para passar por uma reforma, por uma restauração. É por isso que a restauração na sua vida espiritual, ela vem de dentro para fora. Porque primeiro você começa a enxergar as infiltrações do pecado que está tendo por dentro. Você começa a perceber, irmã Gloracia, as rachaduras que você tem no seu relacionamento com Deus. Você começa a perceber os sinais de mofo que tem causado por causa da religiosidade. Você começa a perceber que a pintura da espiritualidade já está velha, está precisando renovar. Aí é por isso que Deus está dizendo para você: chegai-vos a mim e vamos restaurar esse altar. Vamos consertar o que precisa consertar. Vamos arrancar o que precisa arrancar. Vamos tirar tudo aquilo que não combina. E vamos levantar o altar novamente. Eu disse aqui, a palavra altar é misbeia. E misbeia é lugar de abate. Deus está dizendo: quando você vem para o altar, eu abato tudo aquilo. Eu abato o orgulho, a prepotência. Eu abato a timidez, tudo aquilo que está atrapalhando você. Mas eu preciso restaurar o altar na sua vida. Eu não sei, mas tem gente que entrou aqui essa noite que o seu altar precisa ser restaurado. Eu estou debaixo de uma autoridade de Deus para repetir isso aqui e te dizer: você entrou aqui essa noite, assim diz o Senhor para você: o altar precisa ser restaurado. Chega de brincadeira. Chega de viver essa vida de duplicidade. Chega de viver essa vida de dubiedade. Chega de ficar dividindo Deus com outras coisas. Ora calabarachore calabaia. Deus está te chamando nessa noite, nessa terça-feira. Pastor, é culto de palavra, é hoje. Deus te trouxe nessa terça-feira. E eu sei para quem que Deus está dizendo isso aqui essa noite. Deus te trouxe aqui e está dizendo: eu te trouxe para este lugar hoje, para que o seu altar comece a ser restaurado. Eu não sei o que você... Oh, meu Deus do céu! Eu não sei o que precisa acontecer, mas assim diz o Senhor para você: está na hora de restaurar o altar. Chega de brincadeira, porque eu tenho coisa grande para fazer. Mas enquanto você viver essa vida, eu não faço, eu não opero, eu não mudo, eu não saro, eu não transformo. Mas quando você permitir que o altar seja restaurado, o céu vai se abrir.
e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti. Fica de pé. Essa-feira que vem eu termino. Essa-feira que vem eu falo do que Elias fez. Elias vai fazer um monte de coisa na hora de reparar o altar. Essa-feira que vem nós falamos. Pastor, eu preciso que Deus restaure meu altar. Pastor, eu preciso. E Deus não está aqui para te expor. Deus não está aqui para te acusar, porque quem acusa é o diabo. Deus está aqui para dizer: eu te trouxe para o Monte Carmelo para restaurar o altar que está quebrado. Talvez ao longo da caminhada cristã algumas coisas aconteceram. Algumas coisas surgiram. E isso fez com que esse altar fosse quebrado. Talvez é a idolatria. Talvez você está se alimentando da mesa de Jezabel. Só que essa noite Deus quer derramar o bálsamo e restaurar esse altar. Pastor, eu preciso que Deus restaure meu altar. E Deus quer restaurar esse altar. Se você entende que o seu altar precisa ser restaurado, sai do seu lugar e vem aqui pertinho de mim que eu quero falar com você. Pastor, eu preciso. Vem, meu filho, vem. Eu quero Vem. voltar ao primeiro Vem, meu filho. amor, ao primeiro Tem mais gente. amor. Tem mais gente. Eu estou te esperando. Vem. Quero voltar a Deus. Vem. É melhor você aproveitar a oportunidade que o céu está te dando nessa noite.